de prisão. Tipo assim. Eu queria que fosse pelo menos uns 25. Que aí você vai sair com 16, mas vai sentir mais, entende? Enfim, vamos ver. Não tem que esperar. Sobre Piriri, vocês querem falar mais alguma coisa? Fechar? Cara, eu acho que é isso, né, gente? É isso? A gente já falamos tudo. De muita Piriri. coisa, E depois vocês voltam, então? Com toda certeza. Eu acho que toda depois do certeza. julgamento a gente tem que voltar pra conversar disso. Eu acho que vai ser o momento do ano. Brotar do certeza. veredito, falar o que aconteceu. Pra gente ver também o quanto Pede que essa pizza live... e fica aí a noite inteira É, falando. Acho que só até pra falando gente ver o tanto detalhes. que a live bateu, Acertou e... Pode crer. Acho que vai ser Fechou. maneiro. E qual outro caso que vocês querem falar? A gente tava comentando aqui antes de começar o podcast. Os meses a gente veio pra cobrir mais o caso dele, mas é muito interessante porque Hollywood tá pegando fogo nos últimos tempos, literalmente. Tá, a gente Que? fala aqui muito, por exemplo, ainda, tipo, puxando uma Umbrella Diddy, aqui a gente Guarda-chuva pode Diddy. falar, por exemplo, de... só um segundinho, que acho que tem mais uma coisa que eu quero falar do caso Diddy, é que tem muitas pessoas espalhando várias fake Jesus, news, sim. e muitas pessoas estão vindo a nós perguntar Isso é muitas legal, coisas. Por Ele não exemplo... matou o Michael Jackson, então. Eu acho que não. Por exemplo, meninas, falem sobre os túneis embaixo da casa do Diddy que davam pra mansão Playboy, pra mansão do Michael Jackson. Não tem existem túneis. gente. Não foram encontrados nenhum. Falem do túnel. Prince. Meninas, vocês Quem tem o viram? Prince? Gente, um áudio do Prince foi mostrado no tribunal. O que tem o Prince? Nem eu sei. As pessoas estão falando isso, porque que mostraram um áudio do Prince no tribunal, um áudio que ele gravou pouco tempo antes de morrer. O que eu acho que rolou foi do Prince, acho que a Cass ou alguém relacionado a Cass falou de um evento que ia ser na casa do Prince. Foi a Não é Cassie. isso? A única vez que o Prince foi mencionado no processo foi a Cassie dizendo que ela foi convidada para uma festa na casa do Prince, que ela queria muito ir, só que o Diddy não a deixou ir. Ela não avisou e ela foi. Mesmo assim, chegando lá, o Diddy tava lá. Ele descobriu que ela tava lá e depois ele arrastou ela pro hotel e a espancou, porque ela foi e ele não permitiu ela ir. A única vez que o nome do Prince foi mencionado foi pela Cassie nesse momento. Aí a galera já começou a falar que foi mostrado um áudio que o Prince gravou pouco tempo antes de morrer, falando sobre as festas do Diddy, falando de não sei o quê, e que o Diddy bateu na mesa e gritou, é mentira! Meu Jesus. Isso nunca ocorreu, gente. Isso nunca aconteceu, galera. Nunca teve áudio do Prince sendo mostrado no tribunal, nunca teve Diddy gritando, é mentira. Mentira! Nunca houve, It's a gente. lie, Your Honor. É porque muita gente tava falando com a gente sobre isso. Até hoje mandou mensagem, meninas, vocês não vão falar do áudio do Prince? Como assim? Tipo, Gente, é porque imagina não se teve- tivesse um áudio do Prince, a gente não ia estar falando? Tipo, o Prince é um dos maiores Eu amo artistas da monetizar. história. Se tivesse um áudio dele falando sobre as coisas e o Diddy tivesse gritado, é mentira, todos os jornais estariam falando Tá sobre isso. louco, imagina. Não existe, não teve isso. Assim, só queria Tem esclarecer um áudio do... as fake ao- news. ao Prince. Né? Mas tem um Esse é áudio o Prince. do Michael Jackson sobre o caso, né? Tem, gente. Complicado. Imagina, Ai, sim. gente. Imagina se tivesse o áudio do Prince, todo mundo ia falar, eu queria esse Eu áudio do queria um Prince. áudio do Prince, entendeu? Eu queria, mas não tem. Não temos. Mas, enfim, tipo, puxando uma Umbrella Diddy aqui, a gente pode falar um pouquinho sobre, talvez, o Justin Bieber. Né? Tudo que tá acontecendo com que tá ele. Então, já tem uns meses já que tá todo mundo preocupado com ele, porque ele tem saído na rua com umas roupas meio desleixadas, meio esquisito. Ele tá muito mais magro do que ele tá Se normalmente. tivesse usando insider, não tava assim, entendeu? Pois é, vamos Exato. ver se a gente acha as fotos aí. A galera tava, assim, bem preocupada com a aparência física dele, que ele tava parecendo muito abatido, muito abalado. Ele é um cara que abertamente já falou que já sofreu com dependências de drogas, dependências de substâncias. Já falou que quase morreu quanto a isso. Tipo assim, no E a momento da relação vida dele nessas festas? Ele foi? Em muitas E festas? nas festas do Diddy, como a gente falou, Eu todo falei, mundo Mas foi. ele- será que todo ele- mundo foi. A gente tem muitas pessoas que especulam que talvez o Justin Bieber tenha sido uma vítima do caso Abusado. Diddy. Não talvez do Diddy de fato, ele em si, mas que talvez o Diddy tenha facilitado algum tipo de abuso com o Justin Bieber. Porque no início da é carreira... muito né? interessante. A equipe do Justin Bieber veio agora negar que ele foi abusado. Não tem nada disso, patati patatá. Perdão, mas é muito estranha toda essa história vir à tona do Diddy no último ano e meio e coincidir com a descida de loucura e abuso de substâncias e depressão severa e problemas financeiros do Justin Bieber, né? Então muitas pessoas falam, cara, deve ser muito difícil pra ele ver pessoas que fizeram mal a ele. Agora, de novo, trazendo esse caso à tona, ele de novo, o nome dele sendo arrastado pra lama, uma coisa que provavelmente se aconteceu com ele, ele quis esquecer.
Por isso que, talvez, muitas pessoas acreditam que esse momento que a gente tá vendo o Justin Bieber, que, gente, ele está entregue às drogas. As pessoas que negam isso são... Nossa, eu acho uma caratismo, assim. Teve o Coachella há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, e Olha lá ele. a situação tava assim. Aí tá ótimo, Aí tá tá bem demais. Mas no Coachella ele tava assim, tem vídeos dele no Parecendo Coachella. o Silvinho do Corinthians, né? No Mas Coachella, o que ele tava... Ele tem vídeos dele, assim, extremamente transtornado, aproveitando os shows, assim, como uma pessoa, no mundinho dele, é uma pessoa que tá claramente ali sob o efeito de substâncias. E muitas pessoas estão tentando negar isso, mas é só olhar pra ele, gente, a forma como ele tá agindo. Eu acho um insulto a pessoas. Eu conheci dependentes químicos, pessoas muito próximas a mim, assim. A pessoa que fala que o Justin Bieber não tá drogado em todos esses clipes que a gente tem nos últimos tempos disponíveis deles, claramente drogado. Ou são muito, como eu falei, muito mau caráter, né? Muito querer tapar o sol com a peneira, ou nunca estiveram próximos de pessoas em abuso severo de substância. Porque quem já esteve... Tá igual, né? Igual. Tá a mesma coisa. Mesma coisa, é bizarro. É bizarro. Então tá todo mundo muito preocupado com ele, o que tá acontecendo com ele, com a situação. E ainda estão falando sobre, né, que ele tá com alguns problemas financeiros, que ele foi roubado ao longo da carreira dele, que agora ele teve que vender o catálogo dele em 2022 por 200 milhões de dólares. Tem noção, o catálogo do Justin Bieber. Isso não é nada. Isso não é nada. Preço de banana, nada. Ele não ganhou nada com a venda do catálogo dele. Ele não lucra mais nada com as músicas que ele fez a vida inteira. Olha que loucura. Meu. Maluquice, né? Então, assim, tá uma situação bem complicada. A galera tá preocupada do que tá acontecendo com ele. Se essa história ter vindo à tona de novo do Diddy, todo mundo falando sobre isso, não afetou ele de alguma forma. Veio tudo de uma vez. Veio esse negócio do Diddy, todo mundo mencionando ele de novo. Os problemas financeiros, ele foi pai. Nossa. No final do ano passado ele foi pai. Então, eu acho que o Justin Bieber tá com um gatilho. Porque, assim, gente... O Justin Bieber sempre teve uma saúde mental fragilizada por ter sido o menino mais famoso da última década, a pessoa mais googlada durante 15 anos, o famoso desde os 14 anos, beleza. Só que, tipo assim, se a gente for ver o último álbum dele, a Era Justice, né, que ele lançou em 2021, cara, ele tava bem. Ele tava, tipo, fazendo turnê, tudo bem, ele cancelou depois da turnê, mas ele tava conseguindo fazer shows, ele tava bem, assim. E agora, a situação dele parece que, nesses últimos 3 anos, ele foi só caindo. Cada vez mais. O Justin Bieber sempre teve problemas mentais, ele sempre teve problemas de raiva, enfim, coisas que são justificáveis porque ele é uma vítima da indústria, isso é claro, com provas contentes e tal. Mas ele nunca. Ele sempre teve algum probleminha aqui ou outro, óbvio, né? Justin Bieber que já foi preso ali por mijar no ar, né? Dirigir bebê. Só que até na era da Justice mesmo, ele teve alguns problemas de saúde, ele ficou com paralisia facial, ele síndrome de Ramsey Hunt. Ele ficou com algumas suas coisas e tudo mais. Só que nunca o Justin Bieber tinha tido problemas que a gente não tinha visto o Justin Bieber já tendo problemas da mesma forma antes. A gente nunca viu o Justin tão mal antes, você tá entendendo? Então, toda vez de 2 anos, andava um piripaquinho, e ele brigou com o paparazzi, e ele foi preso, e ele teve um negocinho na saúde, e ele cancelou uma turnê que ele tá com ansiedade. Mas era dentro do guarda-chuva de problemas que a gente já conhecia. Esses são problemas que a gente nunca viu. Você tá entendendo? São coisas novas que a gente tá olhando e tá deixando todo mundo muito preocupado com o que possa estar acontecendo. Ainda tem rumores que também estão vindo de crise do casamento dele com a Hailey, tipo, com a esposa Vídeo dele. amanhã no Nath Isa que a gente vai falar. Obviamente, a gente cobre tudo de Justin Bieber no canal, né? Todas as tretas que estão acontecendo. E agora tem mais isso ainda, né? Crise no casamento. O que tá acontecendo? Qual que é a situação? Então, a gente tá olhando pro... Cara, e é muito interessante que ele é um menino muito amado. A gente tava lá em BH, então eu fiquei com a minha família o tempo todo lá. Cara, eu não conheço nada dele, mas, sei lá, eu gosto dele de graça. Assim, Exato, porque todo mundo cresceu com ele, todas as pessoas mais velhas têm ele como, tipo assim, um sobrinho. E a gente que é da geração dele, a gente tem ele como literalmente um dos maiores ídolos da nossa geração. Então, tipo assim, eu tava falando, cara, foi muito interessante, que eu fiquei muito lá em casa conversando com a minha família, depois eu fui pra casa do meu melhor amigo, conversei com os pais dela, e o assunto do dia, entre as pessoas de várias gerações e idades, era o Justin Bieber. Tipo assim, é muito louco, tipo, como nós éramos muito fãs do Justin Bieber, eu era muito fã, sou até hoje, né, fã do Justin Bieber, minha mãe sempre fala, tipo assim, ai, como é que tá o Justin? Tipo, eu tenho ele como meu filho. É mesmo? A minha mãe me liga assim, 10 horas da manhã, menina, o que Olha tá lá. acontecendo com o Justin, cara? Que época é isso aí? Ele tá bem, ó. Isso ele tá da época desse álbum que eu tô te falando. Foi 2021. Ah, é? Foi Met Gala de 2021. Bonitinho, ele com a Tava esposa bem. dele, tava todo mundo bem, não sei o que aconteceu, gente. Então não falar que tem algum tipo Mas de eles tão correlação é juntos bizarro. ainda. Estão juntos. Só que, e o tempo todo, tipo, eles querendo dizer, tipo, vindo os representantes dele dizendo que não tem nada de errado com o casamento deles. Fica o Diddy, né? Que A tá gente tudo não bem. entretém maluquice. Que não entretém maluquice. E que, inclusive, o Justin tá vivendo o melhor momento da vida dele, que ele tá muito bem. Imagine o pior momento. Por?
A gente Você tá tá assim. bem? Imagina, tá ele só olhar pra gente e falar que a gente é idiota, que ele não tá Ele vivendo o lançou melhor algum momento da disco vida dele. ultimamente? Ele tá ele parado? Tá no desemprego total. Trabalhando, assim. Ele tá trabalhando, né? Tipo assim, ele tá falando que ele tá no estúdio, que ele tá preparando pra De lançar repente, algo, mas... o Homer, chama ele pra operar aqui. A gente tá precisando de gente pra operar, trocar ideia com ele. Ele é um pai jovem, então eu acho que ele precisa. É. E aí eu acho que também ter nascido o filho dele, ele foi um menino que ele nasceu de pais separados, tipo assim, pais muito jovens, pais adolescentes. Ele teve, tipo, adolescência mais conturbada, porque o pai não era que o pai era totalmente ausente, mas ele não tava ali com ele, entendeu? Ele via pouco o pai, eram coisas complicadas. Então ele já vem de uma infância que já deixou ele traumatizado em algumas coisas, e ele foi jogado na indústria com 13, 14 anos, e ele foi totalmente... Ele foi totalmente abusado na frente das câmeras pra gente ver. Tem vários vídeos de pessoas, tipo assim, falando com o Justin Bieber como se ele fosse um objeto, de verdade. surreal. É bizarro. Pessoas fazendo perguntas absurdas pra ele em entrevistas quando ele tinha 15, 16 anos de idade. Coisas muito absurdas. Então, a gente viu ele passando por isso, ele sendo assediado por paparazzi a vida inteira. E ele foi a pessoa mais pesquisada no Google durante 10 anos. Tipo assim, é muito tempo. Todo ano, durante 10 anos, ele era a pessoa mais pesquisada daquele ano. Então ele passou por uma coisa que ele sabe o que é ser criança, o que é crescer no olhar público. Eu acho que ele vê o filho dele nascendo e todo mundo falando sobre. Eu acho que ele deve ter olhado pra esse bebê e falado, Tá como vendo que eu um vou filme, né? proteger essa É. criança? Aham. Pois E eu é. Como que eu vou proteger essa E criança? deve ter olhado, minhas finanças não estão de acordo, minha saúde mental não está de acordo, eu não consigo proteger ele. Eu acho que esse foi o maior gatilho. Eu acho. O filho foi depois do filho, que é uma benção, com certeza ele tá muito feliz, ele ama a criança, Certeza. mas depois do filho, nada nunca mais foi o mesmo. E eu acredito que especulações, até porque a gente nunca tomei café com o Justin Bieber, tá? A gente não conhece, mas eu acho que é isso. Tem muito a ver, assim. Tem pergunta sobre o Justin ou vamos para próximo assunto? Eu peguei uma aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Mas vai tranquilo no seu tempo aí, viu? Misael Costa, ele mandou aqui, ó. Se vocês vão cobrir para os Estados Unidos o caso de Justin versus o Blake. Vamos. Oh. O que é isso? Esse é outro Justin, né? O Justin Baldoni. Vamos. Com certeza. Vamos. Esse caso. Vocês gente, ouviram aqui primeiro, pessoal, Gaulinda. Galera já fica sabendo. Ano que vem temos um outro julgamento que, pra quem também acompanha o nosso canal, assim, tá ansioso pra ver, que é o julgamento de Blake Lively versus Justin Baldoni. Blake Lively, quem aí cresceu, né, nos anos 2000, viu aí Gossip Girl. Gossip Girl. Era a Serena, nossa Serena Van der Woodsen, que ela fez também o Jeans Viajante, 4 Amigas e um Jeans Viajante. Ela fez muitas coisas aí que todo Quero mundo ver as fotos gosta. aí, Homer. E cresceu, todo mundo junto. Justin Baldoni, a Blake Lively hoje em dia é casada com o Ryan Reynolds desde 2012, que eles casaram. Então, assim... Tem 4 filhos, Ryan Reynolds é o Deadpool, na Marvel, fez Lanterna Verde na DC, aquele filme horroroso. Os dois fizeram juntos, inclusive, esse filme. Onde eles se conheceram. Foi onde eles se conheceram. Então, assim, é um casal que a galera já ama, tudo mais. Agora a galera não tá amando mais tanto lá. esse casal. E aí o Justin Baldoni, que é a outra pessoa dessa foto, ele é um cara que ele é ator e diretor. Ele participou da série Jane the Virgin, que muitas pessoas devem conhecer. Ele era o Rafael Solano, né, em Jane the Virgin. E ele montou, junto com um dos grandes amigos dele, uma empresa, uma produtora chamada Wayfarer Studios, onde ele tem comprado os direitos de livros transformados em filmes, tipo aquele filme A 5 Passos de Você, que ele fez, foi a produtora dele que fez, e aí ele adquiriu, alguns anos atrás, os direitos de um livro chamado É Assim Que Acaba, It Ends With Us, em inglês, que é um livro muito famoso da autora Colleen Hoover, que fala sobre violência doméstica, é um livro muito pesado, Inclusive, é um livro sério. que faz alusão à relação dos próprios pais dela, da é? autora. aham. Os próprios pais E ele é um homem, assim, o branding do Justin, ele não é famoso, igual, obviamente, o Wolverine, até mesmo a Blake Lively, mas ele é um ator, assim, que já tem uma carreira, ele protagonizou uma série de sucesso lá nos Estados Unidos. E ele também é um ativista, ele tem um podcast, assim como você, que é muito bem sucedido lá nos Estados Unidos, que chama Homem o Suficiente, onde ele tem uma bancada com uma mulher e um homem, que eles falam sobre essa questão da masculinidade frágil, questões do feminismo. Ele sempre foi um cara que foi muito bem quisto em TED Talks, por exemplo, para falar sobre isso, tipo, a masculinidade frágil, o lugar do homem na sociedade, como a gente pode trazer as mulheres para um lugar de protagonismo. Então, o branding dele sempre foi essa coisa da sensibilidade e tal. Então, ele ser um homem muito sensível e tudo mais, que vai dirigir um filme sobre violência doméstica, na visão de, né, que também é contado através da personagem Lily, principal, mas também o personagem que é o abusador Ryan é muito importante. Então, seria, tipo assim, uma escolha interessante para ser, tipo assim, meio que o capitão do projeto. Só que
Nesse meio tempo, o estúdio Sony entra pra fazer um projeto ainda maior. Então, tipo assim, o projeto desse começou com ele ali na Wayfair. Ele era o diretor, ele era o detentor dos direitos do livro, ele era o produtor principal. Só que, obviamente, ele precisava de mais dinheiro. Ele não tem tanto dinheiro igual grandes estúdios que poderiam injetar dinheiro pra distribuir esse filme de uma forma mais larga, pra se tornar realmente um blockbuster. Então, quando o estúdio entra, fala: a gente tá precisando de uma menina que seja uma estrela de cinema aqui. Não dá pra gente pegar uma cara que não é conhecida, não. Ele tá tudo bem. Foram atrás, conseguiram a Blake Lively, que também, por sua vez, é uma pessoa que já tem uma carreira renomada e queria entrar também como não só como protagonista, mas como produtora. Eles toparam, e o que começou como uma bela amizade entre os dois pra, tipo, divulgarem, produzirem e fazerem e estrelarem esse filme, se tornou meio que uma história de terror. E hoje os dois estão se atracando aí na justiça, se acusando de coisas, ela o acusando de, tipo, ter sido importunação sexual, de ter sido nada tão grave igual o Diri, tá? Mas de ter, tipo, ser piadinha boba, de ser uma pessoa, tipo, mão assim, boba. De ser uma pessoa inconveniente em vários aspectos como líder do projeto. E ele, por sua vez, trouxe fatos contundentes, dados e coisas do tipo, mostrando como que ela, e em consequência o Ryan Reynolds e as pessoas por trás do time dela, que também estava na produção do filme, fizeram ou tentaram fazer um roubo hostil, tipo assim, uma tomada hostil do filme. Sequestraram o filme dele, basicamente. Como que as pessoas perceberam? Porque tudo começou com uma teoria da conspiração assim também. Como o caso de Diri, assim como o caso da Kelly. Muita coisa em Hollywood começa com uma teoria da conspiração. Quando o filme tava pra estrear, começam as promoções, né? Eles começam a ir em revistas, em programas de TV, pra divulgar. E a gente começou a perceber que a Blake Lively e o resto do elenco, um outro protagonista também que tava com ela, outras pessoas, a autora, estavam indo juntos fazer coisa pra Variety, fazendo entrevistas juntos. E que o Justin Baldwin, que é o protagonista do filme, ele, além do diretor, ele também faz o protagonista principal, que é o abusador da Lily, o Ryle. Ele não estava com eles em momento algum. Ele estava fazendo entrevistas separadas, coisas separadas. E os tons das entrevistas eram também não só... Totalmente coisa, diferentes. Tipo assim, dividir um elenco que é grande... pra conseguirem fazer mais coisas. Decisões executivas. Só que o problema era principalmente o tom diferente entre as pessoas que estavam promovendo junto da Blake e o Judge promovendo. O Judge estava sempre em programas matinais que são assistidos mais por mulheres pra falar sobre o caso principal do filme, que é violência doméstica. Já o filme, se você fosse olhar só pelas promoções da Blake Lively, você não sabe de nada, mas você conhece ela, os atores que estão ali e tal, você pensaria até que era uma comédia romântica. Porque era piadinha o tempo todo, pegue seus florais, vista com suas amigas, vamos ver o filme, tá no cinema de sexta-feira, não sei o quê. E isso começou a causar uma raiva na internet que, sem saber de nada mais profundo, já ficou mais do lado do Justin pela seriedade pela qual ele estava promovendo o projeto. E era muito louco que eles estavam tentando fazer, tipo... Porque naquela mesma época, tava estreando também Deadpool e Wolverine, que é o filme do Ryan Reynolds, marido de Blake Lively. E aí eles estavam tentando fazer, nessa mesma época, um fenômeno parecido, replicar o movimento de Barbenheimer, né? Então eles estavam com 2 filmes grandes aqui estreando na mesma época, com 2 atores que são casados, e começaram meio que mesclar as promoções. O Hugh Jackman com o Ryan Reynolds faziam coisas sketch com o elenco. Aí a galera ficou assim, gente... Por que vocês estão querendo fazer dar uma leveza pra um filme que é sobre violência doméstica? E a Blake Lively tava promovendo linha de bebidas alcoólicas dela, a linha de produtos de cabelo dela, e a galera assim, mas esse filme é sobre violência doméstica, por que vocês estão fazendo parecer? Um dos maiores causadores da violência doméstica, inclusive, é o abuso de substâncias, principalmente alcoólicas, dentro das casas, por parte dos maridos, abusadores. Então as pessoas não estavam, tipo assim, acreditando no que estava acontecendo. E aí, as pessoas vendo claramente essa diferença de promoções, todo mundo ficou do lado do Justin por estar tratando o assunto principal do filme de forma tão séria e responsável, e começaram a, tipo assim, a meter o pau na Blake Lively. E não só isso, começaram a trazer coisas antigas, porque é assim que a gente faz, né? Quando a gente cancela alguém na internet, a gente não só cancela a pessoa por aquela coisa. A gente faz bolinha que ela falou histórico. Coisa. Eles trazem o histórico. Então a gente já foi trazer várias coisas da Blake Lively antigas pra poder trazer mais peso pra esse cancelamento. Que na época passaram despercebido. Mas que, olha ela sendo racista. Olha ela fazendo isso. Gente, ela e o Ryan Reynolds casaram numa casa de plantação racista nos Estados Unidos. E começaram a trazer várias coisas. E aí, nesse meio tempo todo, veio uma entrevistadora que lançou um vídeo. Acho que esse vídeo foi uma das coisas principais, assim, também pra campanha de difamação da Blake Lively. Foi uma entrevistadora que ela trouxe um vídeo que ela fez com a Blake Lively há uns anos atrás. E ela colocou no YouTube assim, a entrevista que eu fiz com a Blake Lively que nunca foi ao ar, porque eu só queria chorar depois. Quase fez eu querer desistir da minha carreira. Ué, por quê? Porque ela foi extremamente mal educada com a entrevistadora grossa, assim. na entrevista, assim. A Blake Lively tem um problema que ela não gosta, que ela já teve 4 filhos, mas ela tá sempre grávida, nos últimos 10 anos tava sempre grávida, e ano sim, ano não. Mas não gosta muito que mencione que ela tá grávida. Não sei porque ela vai. E não é nem tipo assim,
uma coisa que tá escondida, teve um furo de reportagem de você, eu não vetei as perguntas. Não, ela, tipo, 8 meses grávida apresentando o projeto, e a galera, que lindo sua barriga, você tá, nossa, tão avançada, quanto tempo você tá? Ela... Você não pergunta isso pra mulher. Ela tem umas, enfim, chatices que poderiam passar, porque tem gente que é enjoado, mas que no contexto de você tá lá, tendo que vestir a camisa, de ser uma pessoa, um entretener que vai promover um projeto, pegou mal. Exato. Ficou uma coisa meio gigante, Golias versus Davi, no sentido literalmente, sem ser, né? tipo assim, a entrevistadora chegou pra ela e falou assim, nossa, parabéns pela sua barriguinha. Aí ela, parabéns pela sua barriguinha. Ué? Aí, como assim? Você tá me chamando de Tipo, Mona, você tá com 9 meses de gravidez. Ela tá te parabenizando pela gravidez. Foi tipo essa internet que já tava com um ranço absurdo, com tudo. Fala, cara, essa mulher é podre. Tipo assim. E aí começou várias pessoas trazendo outras coisas. E aí foi absurdo o nível de obviamente, hate que a Blake Lively levou. Que deu uma Ela é enterrada. mulher do Ryan Reynolds? Mulher do Ryan Reynolds. Coloca o Ryan Reynolds aí pra quem não Porque o Ryan Reynolds é uma peça importante. Até então ele não era tão importante nessa treta, mas ele se tornou é? Se tornou. E ele parecia um cara tão legal, né? Parecia, né? Ô, Ryan, como você aguenta, velho? Parecia, mas não é. Não é? Aguenta porque é igual, né, filho? Ele também é assim? Ih, chato pra caramba. Aí começou. Ryan Reynolds também insuportável, porque, né, eles são uma entidade, né, igual as Natisa, uma coisa respinga na outra. Então, Exato. assim, o Ryan também, a Blake sendo arrastada, começaram a arrastar o Ryan também, tipo, já reparou que ele sempre usou mulher pra isso? Começaram a resgatar, tipo assim, histórico de relacionamento deles, porque ele já relacionou com algumas mulheres famosas na indústria, tipo a Scarlett Johansson. Quando ele era menos famoso, pra subir, pra na subir carreira. na carreira, ele foi, tipo assim, ele era um canadense que ninguém conhecia, ele começou a namorar simplesmente a canadense mais popular da história, que é a Alanis Morissette. Ele namorou a Alanis, verdade. Então tem algumas coisas que a galera já tinha. De novo, uma galera que já era mais fã das mulheres, que eles se relacionaram, que já estavam entaladas, que trouxeram também. Então, assim, como eles são um bolo só, né? Ryan Reynolds e Blake Lively, virou um grande negócio. Só que aí, gente, tava... Até então... Tava assim, foi um momento difícil na carreira da Blake, realmente. Deve ser, não é fácil quando a gente tá sendo cancelado em massa. Isso deu uma atrapalhada no projeto, mas até então, o projeto bem ou mal fez 400 milhões na bilheteria. Foi bem sucedido pra caramba. Porra! Todo mundo gostou. Todo mundo gostou. A gente O viu Justin filme. era super gentleman, ele hora nenhuma endereçava que eles fingiam fazer realmente a pomba lesa, que não tava acontecendo nada. Eles não estavam no mesmo lugar, mas eles, tipo assim, ele nunca falava nada de Ela mal da também Blake. não nada publicamente pra dar a entender Sim. nada. Nenhum dos dois falava Ele só nada. deixava. E isso a Blake Lively sendo, né, comida viva na internet, mas até então por coisas que ela mesma tinha feito. Nada como um cancelamento de mulher pra ela aparecer depois num rebrand 2 anos depois. Achávamos que ia dar só isso. Era só O ter deixado filme isso passou, quieto. era agosto, setembro, passou outubro, passou novembro. Ninguém tava nem lembrando disso mais. Em dezembro vem a Blake Lively e o time dela, junto com o The New York Times, fazer todo um exposé pra falar como que o Josh era monstruoso e o motivo de todo o elenco ter ranço dele. E aí começaram Acusou a mostrar. eles de, tipo assim, importunação sexual no set, que ele era... Que tinha muito... Que ele tornava um ambiente totalmente inóspito para trabalho. Que, alegando algumas coisas, que ele ficava mostrando vídeos de pornografia no set pra falar... E que eram coisas Era mais uma coisa, tipo absurdas, assim, pra ilustrar. Nada fora de contexto, mas tudo sem precisão. Tipo, no sentido assim, pra ilustrar uma cena de sexo no filme, que ele era o diretor, ele mostrava uma coisa que a galera se sentia desconfortável. Isso que ela... de acordo com o relato da Blake Lively no Exato. New York Que Times. ele improvisava cenas na hora das gravações sem a consultar antes. Sem coordenador de intimidade, porque essas cenas geralmente a gente tem uma pessoa até pra, né, pela segurança dos atores, também pra ficar melhor na câmera. Então ela falou, isso tudo era acordado, eu era uma das produtoras, mas pra deixar tudo bem eu não falava nada. A galera... Nossa, então ficou foi uma constante maré. O que aconteceu? Primeiro todo mundo ficou do lado do Justin e contra a Blake durante meses. O caso foi ficando mais de boas. A Blake volta com esse exposé, todo mundo fica contra o Justin, só que o time do Justin foi muito ligeiro e menos de uma semana depois já trouxe contraprovas e contragolpes pra dizer, não é bem assim, vamos mostrar os primórdios da situação pra vocês entenderem que o Justin não é esse vilão todo. E eles trouxeram muitas provas na internet, voltou a ficar do lado do Justin. 200 páginas que eles trouxeram de prova. 200. Isso é pra resumir, tá, gente? Porque a gente, né, da live tá Eles mas, trouxeram enfim. vídeos mostrando como é que eram, tipo assim, vídeos das gravações mostrando que ela também improvisava muitas coisas, não era bem assim. Trouxeram mensagens mostrando que, tipo assim, não, tinha coordenador de intimidade sim, a Blake que não quis se encontrar com ela, mostrando várias coisas, conversas dos dois, totalmente, tipo, inocentando o Justin de tudo isso. E aí, todo mundo, obviamente, se voltou de novo contra a Blake, falando... Parecendo o E não caso só... lá do Johnny Depp e Total, É. cada hora vinha uma coisa que, tipo assim... E não só isso, tipo, eles trouxeram uma coisa a mais. Não só ele não fez nada disso, tipo, a parte da pornografia, por exemplo, que ela falou que ele mostrou. Era apenas
colaborador do Justin Baldoni, o Jamie Heath, que fundou a empresa com ele, mostrando uma foto, uma cena do parto humanizado da esposa dele, falando que eles poderiam tentar fazer alguma coisa parecida pra cena de parto do filme, que a personagem da Blake faz um parto no filme. Sim. E eles estavam tentando dar direções. Não era uma pornografia, era um parto humanizado da esposa, que foi mostrado, que com consentimento da esposa. A gente viu, inclusive, um print desse vídeo, mostraram pra gente naquelas 200 páginas, e realmente não tem nada demais. E foi uma coisa muito louca, que além disso, eles trouxeram mais acusações contra a Blake, falando, tipo, não só isso não aconteceu, essas coisas que ela tá dizendo, mas ela também, ao longo do filme, de forma totalmente inóspita, ela roubou o filme de nós. Dá Ela pra ver que ela não roubou o deixava filme ele da editar o produtora. filme. Basicamente, ele que concebeu o projeto, comprou os direitos autorais, montou toda a equipe jurídica de filmmakers, de pessoas que estavam no set, escalou todos os atores. No final das contas, a gente mal viu o projeto que ele idealizou, porque ela não deixava ele terminar as edições. Ela falava assim, não, porque se ele não fizer desse jeito, se eu não tiver com a minha equipe, no corte das edições, eu não volto pro set. Eu não volto pra fazer essa cena. E ele trouxe várias coisas, mensagens trocadas com ele, os editores falando, ela tá tentando fazer isso, ela tá fazendo aquilo, não tá certo, né? Então, basicamente, apesar dele ter dirigido o projeto todo, no final a gente não viu a edição dele. Entendi. Então, isso roubou os créditos dele, porque existe, tipo assim, no Screen Actors Guild, que é tipo o SEG, né? Que é tipo o sindicato dos atores e roteiristas e pessoas na indústria de cinema nos Estados Unidos. Tudo que o Justin fez a princípio daria pra ele os créditos de a film by. É tipo um filme por Justin Baldoni. Ele não é apenas o executivo, o produtor executivo, ou apenas o mero diretor, ou até mesmo um produtor, ou até mesmo um dos atores, ou pessoas que injetou dinheiro. Ele ele concebeu o projeto inteiro. Ele era igual os filmes do Christopher Nolan, todos são a film by, não é director. Tarantino, Ele estava nesse lugar, o que dá mais prestígio, querendo ou não, você tem mais dinheiro envolvido, você pode ganhar mais royalties, enfim, coisas desse tipo. E com tudo que a Blake Lively fez, ela acabou, por A mais B, porque tem regras a serem cumpridas, ela retirou esse título de a film by dele, tornando ele apenas um mero diretor, que no caso nem dirigiu. Então, assim, são muitas coisas que eu acho que no final das contas, tipo assim, o Judge tá sofrendo muitas sanções, porque ele tem menos dinheiro, porque a Blake e o Ryan são mais poderosos que ele. Só que isso também não vai a longo prazo fazer bem pra carreira da Blake Lively, sendo que, tipo assim, ela passou por um ano difícil e tudo mais, só que no final das contas era só ela ter deixado o barco seguir, que ninguém estava lembrando disso em dezembro mais. Era só ela ter descansado a imagem dela, que ela é milionária e mãe de 4 filhos, mais 6 meses. Inclusive, isso é uma das coisas que os advogados do Justin Baldoni falam. Nós estávamos dispostos a deixar tudo isso pra trás, morrer, e ninguém falaria mais sobre isso na mídia. Ninguém falaria sobre isso, mas como ela trouxe acusações extremamente graves e falsas contra o Justin Baldoni, a gente não teve como não falar sobre isso, e agora ela vai ter que aguentar as consequências. E por que o Ryan Reynolds está envolvido? Porque quando eles trouxeram provas e coisas do tipo, eles não estão só processando a Blake, eles estão processando o Ryan Reynolds, porque ele estava envolvido durante todo o processo. Ele estava lá o tempo inteiro, junto com a Blake, tentando roubar o filme. Ameaçando as pessoas do set, sendo uma pessoa... Ele chamou o Justin Baldoni, que é o diretor, pra casa deles um dia e falou assim, você não fala assim com a minha mulher? Ele, tipo assim, o Justin, que é um cara mais passivo, não, desculpa, pelo amor de... Sabe? Sim. Então depois, como eu falei, todo mundo ia ficar caladinho, ninguém ia fazer nada, mas como a Blake quis falar as coisas, aí o Justin Baldoni falou, quer saber? Minha carreira ela vai estar no ralo? Eu vou expor tudo mesmo. E ele expôs tudo. Nossa, e foi surreal. tá bizarro. Se vocês verem a playlist, é assim que acaba o nosso canal, a gente fez cada atualização. Cada capítulo. De cada momento, vocês vão entender com mais riqueza de Que detalhes. pé que tá agora? Agora a Taylor Swift estava envolvida nessa história, que ela era muito amiga do Ryan Reynolds e da Blake. Ela tinha sido intimada para depor no julgamento que vai ocorrer em março do ano que vem. Só que agora retiraram, que parece que o pai da Taylor Swift cedeu provas à equipe do Justin, mostrando que ela foi uma vítima da Blake também. Que tipo assim, que ela foi influenciada, foi vítima também, que ela não tem que estar lá pra falar nada sobre isso. Não é nada comprovado, mas o que dizem é que eles retiraram, ela não vai ser mais intimada, porque a Blake estava extorquindo a Taylor Swift, no sentido de, tipo assim, chantageando ela emocionalmente por mensagens que você tem que ficar do meu lado, publicamente, porque todos os amigos da Blake Lively da indústria, que eram muito próximos, só a Taylor Swift se calou, e a Taylor Swift tinha, tipo, a trilha sonora do filme era dela e tudo mais. Então, como ela não fez, ela começou a sofrer ameaças da Blake, e a defesa do Judge, aparentemente, eu vi isso hoje no jornal australiano, e nos Estados Unidos estão começando a falar disso, que eles entraram em contato com documentos que já davam para a defesa do Judge o que eles precisavam, e quem entregou foi o próprio pai da Taylor Swift, para livrar ela disso, porque a Taylor Swift é uma pessoa que cuida muito da imagem pessoal dela, e ela não quer ser atrelada a esse caso. Exatamente. E o julgamento está marcado para 9 de março do ano que vem. E a gente já tá Nossa, lá. só o ano que vem?
Ah, mas Só é porque não é tem igual do Diri também. Começou ano passado e foi só esse ano. Por que eles fazem? Pra dar tempo de juntar prova? Pra montar o vocês não caso, estão entendendo, muita montar um coisa. caso. Não é fácil, não. É muito muita difícil. coisa que tem que ser feita. A gente tem agora muita mais de diligência. 400 Porque imagina páginas se já, eles tipo assim, de incorrem coisa. uma fake news. Não dá. Exatamente. Então, aí estaremos lá, inclusive, no ano que vem, galera. Pra cobrir igual a gente cobriu do Diri. Ô, Romer, o que o pessoal tá comentando aí? O que eles querem saber? Eu tô vendo aqui, o pessoal falando de várias coisas. Tem mais algum caso que vocês queiram falar? Agora mais Nacional recente. nada, né? Não tem Nacional nada de nada, treta, amor. só... Não, pique das bets, né? Pique das Bestas a gente fez semana passada, tem a Odete Reutemann aí, né? Que tá... Bebê Reborn. Bebê Pergunta Reborn. aí do Banguela que ele mandou Bebê aí. Reborn. Vamos ler essa babaquice aí do... Você não viu isso aí? Esse daqui passou por mim, hein? Ô, Leni, o cara pagou até pra colocar aí, velho. Que mais, meninas? Tem as coisas do... Tem Bebê Reborn, né? Também tá... Galera, a gente também fez vídeo sobre isso no canal. É coisa, né? O que mais que aconteceu no Nacional? Teve a treta dos adolescentes, Teve a treta né? dos adolescentes, né? A ex-norinha da Angélica. Ah, sim, do É, Hulk, o né? filho do Luciano Olha essa treta, eu não tô Huck. entendendo nada aí. Nossa, gente. É muito complicado? Não, Qual É que que é uma mas- treta de adolescente. Você já teve 16 anos? Já. É isso, é Então, tipo mas- assim, basicamente, o filho do Luciano Huck é o... Não, vamos começar do começo. O que é Dix? É, o que é Dix? Você sabe o que é Dix, Dix? Vilela? Eu fiquei sabendo por causa disso. Não fala o que é Dix. Vilela vai falar que você a gente tá falando abrir- que a gente tá falando muito, que a gente tá deixando você falar. Ué, mas é assim que funciona o programa. Dix não é quando você abre um perfil e ele é pra ninguém ver, os pais não ver, não é um lance desse? É um perfil pessoal Isso. seu que você só deixa seguir quem você deixa. Só pode seguir quem você deixa. Seus amigos mais próximos, É esses são Dix. E aí, o filho do Luciano Huck tem um Dix. E ele namorava essa menina que é influenciadora também, Duda Guerra e tudo mais. Tudo pirralhado. Tudo 16 anos, 16 17 anos, tudo criança. E aí, eles estavam numa viagem aí de várias pessoas, influenciadores adolescentes e tudo mais. Essas viagens dessas Essas casas. house. Essas Sim. houses de TikTok, influenciador. no TikTok. Sim. E aí, uma dessas meninas pediu pra seguir o Dix do filho do Luciano Huck. Ou seja, ela já, tipo assim, essa menina, de acordo com outras meninas que estavam lá, já tinha uma mania de ficar seguindo, ou de, sei lá. De dar em cima do... É. E aí a menina do Luciano Huck, a namoradinha, chegou na Antonella e falou assim: ô menina, você seguiu o Dix do meu namorado por quê? Melhore. E elas brigaram lá. E aí, a mesma forma, olha, tá na Umbrella, da mesma forma. Que Diddy era um rumor, que R. Kelly era um rumor, que Blake Lively e Josh Baldona, a treta era um rumor, que Justin Bieber era um rumor. Essas meninas começaram no rumor no seguinte: a galerinha, porque eles estavam lá nessa house, ficaram uns dias em Gramado produzindo conteúdo pra adolescentada do TikTok. E aí a adolescentada todo dia que vinha, porque eles faziam tag de não sei o quê. Sei lá, percebeu que a Antonella, que é a talarica, por assim dizer, na visão das meninas, tava sempre excluída. Tava sempre de fora dos vídeos, eu contava nos vídeos. Aí todo mundo tava falava, com aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo normal. É isso aí. Toda a treta hollywoodiana. Aí, quando o trem estourou, que envolveu até mãe das meninas. Aí, quando cada uma foi dar seu pronunciamento, a Antonella, que até então tinha tudo pra sair como uma talarica que pediu o Dix, que fez não sei o quê, veio com 15 quilos de xereca na mesa. Vou contar o que aconteceu. E a internet ficou do lado da Antonella. E obviamente, quando Quem veio. são então, esses? Pela cara, com certeza, filho do... É. Loucura, loucura, loucura. E ela, quem é? Ela é a Duda Guerra, que era É a que veio cobrar a enquadrar a namorada. Antonella. Tá seguindo o Dix por quê, piranha? E ela não Era tá a mais com namorada. ele? Não estão mais juntos. Seguiram caminhos diferentes. Porque, entendeu? de acordo com a internet, que agora a gente sabe que é verdade, a Angélica preza muito pela anonimidade dos filhos. Isso. E aí, essa menininha, que já não devia ser a norinha que ela queria realizar, já não e devia começou gostar. a expor demais. Falou Assim, tchau. Joaquim, Benice, né? É, Benice. Pode cortar as asinhas dessa menina. Pode cortar, que senão nós vamos cortar o cartão black. E ele falou, não, mamãe, cartão black não, vou terminar. E terminou. É isso. E o pior de tudo pra internet foi que, tipo assim, briga de adolescente, a gente treta de adolescente, não tem nada demais. Mas aí as mães começaram a se Porque envolver essas no meninas, meio, sabe, essas entendeu? meninas, essas criançadas, eles têm 7, 8, 10 milhões de seguidores. Eles ganham Então, muito dinheiro. muito. Então, quem gerencia as carreiras são os pais. Meu. E aí, o que aconteceu? Os pais entraram. Aí, gata. Aí pegou. Aí, Foi aí que a galera foi aí que o começou Brasil a pegar realmente- mais o lado da Antonella, a talarica, a suposta talarica. Por quê? Porque quando elas estavam indo embora da Gente, não, casa... eu quero opinião. Todo mundo aqui
no estúdio, Vamos na lá. moral. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui que eu fiquei... Até então, a gente era uma adolescente do TikTok, talaricando a outra. Vocês já não tiveram 15 anos? Eu lembro uma vez que a gente ficava fazendo coisa no MSN. Agora, na moral, todo mundo aqui tem 30 a mais, né? Sim. Na moral, beleza. Até vou arredondar essa que 27 é quase 30. Como diria a Kylie Jenner. Basically 30. Mas enfim, todo mundo que é velho. Né? Bem mais velho que as meninas. Chega essas meninas que não fizeram... Nada tem realmente dolo. Elas não são diras, elas não são... Né? São briga de adolescentada fodida. Isso é bom. Aí uma das meninas que tava lá, que também tava nesse meio, que também é uma das influenciadorazinhas, tava nessa galerinha. E a mãe de uma dessas meninas era meio que, tipo assim, a supervisora, era que tava lá acompanhando as crianças. Era responsável pela viagem, assim. Das 15 criançadas que tava lá. A Antonella, excluída, maltratada, mesmo que com razão perante as regras adolescentes... Falou com a mamãe, tô me sentindo excluída, não quero estar aqui. Cara, imagina você falando, vendo sua filhinha de 15 anos falar isso. Todo mundo deve ficar nervoso. Mas muito bem orientada pela mãe, a Antonella, a talarica. Chegou, filha, mas faz o seguinte, você tá se sentindo mal, as meninas estão te excluindo, mas vai embora, despede de todo mundo. É um conselho que minha mãe me daria, é um conselho que talvez vocês dariam pros seus filhos. Normal, até aí todo mundo no protocolo. Cumprimenta todo mundo, fala com a mãe da menina que você brigou. Tá tudo certo. Ela tá aí, ela te tratou bem, ela cuidou de vocês. Aí... Na hora que a Antonella, menina de 15 anos, foi chegar na mãe da menina, sabe que ela falou, você eu não quero abraçar. Você eu não quero abraçar, você eu não vou abraçar, não. Gente, é uma adulta de 50 anos. Não querendo abraçar uma criança de 15 por causa de treta de adolescente. Por causa de Dix. Ah, não, gente, vou levantar. Não, gente, eu juro. Com ódio. Aí, e a internet eu tenho 32 anos. Falei, não é possível. Não é possível que isso tá acontecendo. E aí que a internet pegou o lado da menina, que a gente ficou, gente, pelo amor de Deus, como é que a mãe, tipo assim, não cumprimenta a menina de 15 anos por causa de uma treta de adolescente? Porra. E o pior de tudo, depois que veio tudo isso, veio a mãe da menina fazer um pronunciamento na internet. A mãe da Antonella, que foi excluída, que foi rechaçada por uma adulta. Aí, velho, na hora que a mãe da Antonella entrou, que é outra adulta também, colocando 15 quilos de xereca na mesa, ela humilhou todo mundo com provas, fatos, dados. Teve recibo, teve coerência, teve mãe com bons conselhos pra uma filha muito bem criada. Aí acabou, gente. Aí acabou, realmente acabou. não teve como. O que tinha tudo pra ser a galera ficando contra a Antonella, a internet todo mundo ficou a favor dela, porque as mães... E olha pra você ver acabaram como tudo. bem intencionado enfrentar, achei muita ajuda que não atrapalha. A mãe da menina que tava lá, tipo, de acompanhante das crianças, viu a filhinha, que ela tava tentando defender, uma ridícula, perder 2 milhões de seguidores. Enquanto a Antonella disparou e hoje ela é mais seguida que todo mundo. A talarica. Olha pra você ver, a gente é só ficar na sua, não entra em briga de adolescente, não. Você é adulto, velho. Risca a faca. Se preserva. Nossa, aquela série adolescente. Nossa, tentou matar minha vida, tudo bem. Aí você pegar um ódio da criança. Mas por causa de Dix... Ah, não, vai tomar gente, no cu. não, isso deixou... Perdão meu francês, eu fiquei muito puta. Não, isso a gente deixou a gente... Eu fui professora de inglês 10 anos. Se um pai mete um negócio desse pra mim, eu ia rir na cara dele, eu ia ser demitida. Tem uns amigos... sacanagem, velho. Tem uns amigos meus casados, talvez esteja até aqui, que tem Dix também, viu? Tem o oficial e tem o Dickzinho, só pros... Paralelo. Só pros de chegada. verdade. Só pros de Só pros de verdade. verdade. É brincadeira, viu? Ela já tá cobrando ele aí, ó. Ela... manda aí. O Banguela mandou aqui, ó, ainda sobre as manipulações no mundo das pessoas poderosas. O que vocês acham da manipulação de Odete Roitman com Maria de Fátima? Cara, eu acho a Odete Roitman diva. Eu tava vendo um vídeo hoje que eu achei muito interessante, que o povo falou, sabe por que o povo tá gostando tanto da Odete Roitman agora? É porque, tipo, ninguém respeita a Odete Roitman, amiga. Não, e Na primeira novela, a galera se borrava quando chegava a Beatriz Segal. Hoje ninguém Hoje se a Débora dá. Bloch que tá entregando uma Odete Roitman maravilhosa. A galera texto. criticou no início, mas ela está maravilhosa. A galera criticou a Débora Bloch como se ela não fosse a fucking Como Débora se Bloch. ela não fosse a Débora Bloch. Só porque fez pouca novela, tadinha. Tem pouco tempo de carreira. Pedindo É esmola lá novata. no Projac. É novata. Mas assim, é que a galera não respeita. Eu digo, o texto da Manuela faz o... Gente, Afonso era um zero à esquerda. Faz agora ele esquerdomático, o gostoso do Beto Carrão, que a gente ama ele. Não respeita a mãe, responde a mãe. O povo se borrava, eles tentavam argumentar, obviamente, porque tipo, o núcleo da família que interage mais com a Odete Roitman é a irmã, né? A Celina, a Heleninha e o Afonso. A galera até tentava argumentar, não, a Odete não é assim, mas eles se borravam. Hoje tá todo mundo... A Odete... É Odete. Ninguém respeita. Odete. O Brasil teve que se ver. Tal qual com a Antonella,
Talvez uma atitude que não fosse tão legal a princípio, que é seguir o dicas dos outros. Nós tivemos que abraçar a garota, igual a gente tentando que abraçar o Odete Roitman. Não, e a Odete Roitman, ela falou as coisas agora no capítulo recente, ela falando, gente, porque eu não nasci pra ser mãe, entendeu? Diva. Eu não nasci pra ser mãe, porque eu realmente, às vezes eu errei em algumas coisas e tal, mas se eu fosse um homem, Quem nunca entendeu? ouviu de uma Eu ia ser um avó pai ausente que vocês iam amar. Quem nunca ouviu isso de uma avó durona? Que às vezes falou, eu já errei muito, mas vou tentando acertar. Entendeu? Odete Aí Roitman a galera adotaram a Odete Roitman É agora. isso. Pois é isso. Eu tô falando aqui que vocês estão cheiradas. Elas estão cheiradas. Não, gente, a gente é Gente, assim. assim É o mesmo, nosso antes- jeitinho. Tem mais, Romer? A gente tem mais 2 perguntas aqui, mas ainda é sobre o caso do Pediri. Pode mandar. Vamos finalizar com isso? lá. Eu acho que a gente já Boa. remata legal. Aqui, ó, o Júnior Ribeiro perguntou se ele for condenado, na opinião de vocês, quanto tempo ele ficaria preso e se haveria a possibilidade de ele pegar uma prisão perpétua? Isso pra Isa. É igual a gente falou, perpétuo eu acho um pouco difícil dele pegar, tá? Porque ele é réu primário, isso, querendo ou não, conta muito a favor dele. Acreditamos que ele deve pegar, se for o justo que a gente tá olhando de acordo agora com o que a gente tá vendo da promotoria, as provas, se seguir dessa forma, a gente acredita que talvez entre 20, 25 anos talvez seja o tempo que ele pegue de prisão. É o que a gente poderia chutar agora, nesse momento. É o que eu acredito. Mande. E a Liane Fernandes, ela perguntou aqui se há algum risco de ele perder a calma e o orgulho ferido dele por tudo a perder. Ah, eu acho muito Explodir difícil. lá no fala. Não, tá doido, não. não. Eles são, tipo assim, eles têm conversa com acompanhamento psicológico. E não. eles estão ali pra segurar o pagode, isso só atrapalha, tá louco? Não. Não vão segurar o dele até o fim, tem Tá nada. louco? Jamais. Se precisar, assim, nunca vai acontecer, porque ele também tá bem ciente. Eu acho que também nesse ano que ele ficou preso, ele já se preparou bastante, mas se precisar de qualquer coisa, eles tiram tempo. Não, isso não vai acontecer, gente, pelo amor de Deus. Não é filme. Pedem intervalo se ele estiver precisando de um tempo, coisa do tipo. Mas acho que ele não vai dar louco em nenhum momento. E a Raíza Costa, ela mandou aqui para vocês falarem um pouco sobre os membros da defesa e, se na opinião de vocês, o que cada membro dessa defesa mais chamou a atenção de vocês? Cara, o que mais me chamou a atenção é que, tipo, a quantidade de mulher. Eu não imaginava que ia ter tanta mulher. Tem mais de uma, tipo assim. Eu achei que eles iam trazer advogadas mulheres, mas eu achei que fosse ser uma. Mas acho que tem 3, né, Tem advogadas 3 mulheres. advogadas. Elas não são a principal, né? A advogada principal. Mas isso, e só elas têm feito as perguntas. Porque isso é um caso sobre violência. Não é isso que ele está sendo julgado, mas como tem muito underline de violência doméstica por todo o processo, trazer vozes femininas suaviza o caso pro dia. Eu acho que é uma. Claro. Quando interrogaram a Cassie, quando interrogam as pessoas, tipo, fazer o discurso de abertura, eles pegam sempre essas coisas mais pesadas, pegam as mulheres pra fazer as perguntas, e acho que isso, principalmente pro júri que tá ali, suaviza um pouco a imagem da situação. Sim. Não é um homem interrogando uma vítima de um homem, né? É uma mulher que tá ali também conversando, interrogando uma vítima. Então, suaviza. Que a gente acha que não, mas quando você tá lá e a gente vê, suaviza muito o tom do que não é um homem acusando a Cassie, por exemplo, é uma mulher que tá falando com ela. Suaviza a situação. Então, isso foi o que mais chamou a atenção. Eles estão usando muito as mulheres do caso, mesmo elas não sendo as principais advogadas da história, da defesa. É isso? Aqui foi. Garotas, obrigado aí pelo papo. Vou começar a escutar mais música da Coreia aí, o K-pop. Escute. Custa Muito nada. bom. Vocês falaram que- Live musical. Ainda bem que eu não tenho filha, né? Senão ela já tava me levando pros shows. Aí. E é isso. Agora é a hora que vocês falem o que quiserem aí. Divulguem canal, arrobas. Fiquem à vontade de agradecer demais a presença de vocês. Ai, obrigada Obrigada. por ter recebido a gente. Foi assim, minha Muito família bom. tá assim, minha mãe tá assim.